Olá, tudo bem? Sou a professora Andréia Meira. A gente vai tratar agora aqui do MDC, tá? Que é o máximo divisor comum. O método de resolução dele é praticamente o mesmo do MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Qual que é a diferença entre eles? É que no máximo divisor comum, o primo aqui que faz a divisão de todos os números ao mesmo tempo ganha destaque, tá? E a gente vai ver como é que isso acontece aqui. Esse método que a gente está usando aqui é decomposição de fatores primos, tá? Que é o mesmo do MMC, que eu já falei no vídeo também do anterior, né? Que a gente fez esse processo. Então, ele faz a divisão de todos ao mesmo tempo, né? E o primo que faz essa divisão de todos os números ao mesmo tempo, ele ganha destaque. E a gente descobre depois embaixo ali quem que é o nosso máximo divisor comum. Existem outros métodos, tá? Mas a gente aqui vai estar trabalhando então com a decomposição de fatores primos, ok? Eu trouxe para vocês então um exemplo, mas antes a gente vai dar uma olhadinha nos primos que eu trouxe também aqui. Nós temos alguns números primos que eu já deixei marcado. O menor primo que a gente tem aqui é o número 2, que ele é o menor primo, e também o único primo par. Depois tem o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. E lembrando que sempre que a gente for fazendo a divisão, a gente sempre começa pelo 2, depois faz pelo 3, o 5, o 7. E é sempre nessa ordem, do menor para o maior, tá? Aqui nós temos então o 40 e o 60. A gente sempre vai fazer uma barra aqui do lado e começa fazendo então a divisão. A gente tem aqui dois números pares, tá? Então, a gente vai começar, então, fazendo a divisão pelo número 2. Vamos fazer uma análise, então. Nós temos dois números, o 40 e o 60. O 20 é par, desculpa, o 40 é par e o 60 também é par, certo? Eu consigo dividir o 40 por 2? Consigo. Consigo dividir o 60 por 2? Consigo. Então, é aqui que eu faço essa análise. Eu consigo dividir os dois ao mesmo tempo pelo número primo 2? Sim. Então, se eu consigo fazer a divisão dos dois números que eu tenho pelo primo que eu estou fazendo a divisão, que aqui é o número 2, ele ganha destaque, porque ele fez a divisão dos números que eu tenho desse lado, dos todos ao mesmo tempo. Então, se ele fez isso, ele ganha destaque. Então, vamos fazer o destaque dele. Eu posso destacar circulando, fazendo um asterístico. O destaque fica pela imaginação de vocês. O importante é vocês destacarem ele, tá? Vou fazer um asterístico aqui, certo? Ele ganhou destaque, lembrando, porque ele vai fazer a divisão de todos os números que estão desse lado ao mesmo tempo. 40 dividido por 2, 20. 60 dividido por 2, 30. Vou continuar a divisão por 2 porque eu ainda continuo tendo número pares daquele lado. Agora vamos analisar, eu tenho dois números. Agora eu tenho o número 20 e o número 30. O 20 eu consigo dividir por 2? Sim. O 30 eu consigo dividir por 2? Sim. Então, novamente, eu tenho os dois números que eu consigo dividir por 2. Ele ganha destaque? Sim, porque eu estou dividindo os dois ao mesmo tempo por esse primo 2. Então, ele ganha destaque de novo. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. O 10 ainda continua sendo par, eu vou fazer divisão por 2 ainda. Vamos fazer a análise novamente. Eu tenho dois números. Agora eu tenho 10 e tenho 15. O 10 eu consigo dividir por 2? Sim. O 15 eu consigo dividir por 2? Não. Então, dos dois números que eu tenho, apenas um eu consigo dividir por 2. Ele vai ganhar destaque aqui? Não. Para ganhar destaque, ele tem que dividir os dois números ao mesmo tempo. Então, aqui ele já não ganha mais destaque. Eu só faço a divisão normal, tá? 10 dividido por 2, 5. O 15 não dá para dividir, eu vou copiar o valor dele na linha de baixo.
Agora não dá mais para dividir por 2, né? Porque eu tenho dois números ímpares, né? O 5 e o 15. Então, eu vou lá pelo próximo primo que eu tenho lá em cima. Depois do 2 vem o 3, tá? Dá para fazer a divisão por 3, será? Eu tenho o número 5. 5 dá para dividir por 3? Não. O 15 dá para dividir por 3? Dá. Então, eu vou fazer a divisão por ele. Agora, eu vou fazer a análise. Tenho dois números. O 5 dá para dividir por 3? Não. E o 15 dá para dividir por 3? Dos dois números, só um dá para dividir por 3. Ele ganha destaque? Não. Para ganhar destaque, teria que ser os dois, tá? Então, não ganha destaque aqui. Só faz a divisão normal, tá? 5 dividido por 3 não dá, então copia ele na linha de baixo. 15 dividido por 3 é 5. Pronto, agora eu tenho 5. 5 não é mais divisor de 3, né? Então, a gente vai lá em cima pelo próximo primo, que é o número 5, né? E aí, eu tenho dois números. 5 dá para dividir por 5? 5 dá para dividir por 5? Tá. Então, ele ganha destaque aqui? Ganha, porque os dois vão dividir ao mesmo tempo. Então, agora sim, ele ganha destaque. 5 dividido por 5, 1. E 5 dividido por 5, 1. Agora, como que eu sei quem que é o meu máximo divisor comum? Eu vou multiplicar os números primos que ganharam destaque. Quem ganhou destaque aqui foi o número 2 aqui em cima, esse 2 aqui e esse 5 aqui. Então, 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 5, 20. Então, o meu máximo divisor comum de 40 e de 60 é o número 20. Então, basta eu pegar os números que eu tenho, fazer a divisão pelos números primos, sempre do menor para o maior, e fazer o destaque para o primo que fizer a divisão de todos ao mesmo tempo. E no final, multiplicar os primos que ganharam destaque. Dessa forma, eu vou descobrir quem é o meu máximo divisor comum, fazendo a decomposição de fatores primos. Tudo bem? Gostaram do vídeo? Vamos lá curtir, vamos também se inscrever no canal.